A você que me acompanha neste momento, eu agradeço, cumprimento, dizer que agora estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. E a Bíblia é palavra de Deus, palavra que provoca vocação, né? Que sensibiliza o coração e leva a pessoa a fazer suas escolhas. Nós estamos refletindo sobre o terceiro ano vocacional no Brasil. Estamos dentro da primeira parte do texto básico que fala de vocação. E estamos principalmente olhando vocação dentro do contexto do Concílio Vaticano II. E o concílio, ele ajuda a gente a refletir sobre a nossa missão diante do chamado de Deus. E ajuda observando os verdadeiros sinais dos desígnios de Deus. O concílio fala assim: quais são os sinais na nossa vida que revelam, vamos dizer assim, a vontade de Deus, os desígnios de Deus sobre nós? A questão vocacional é dom de Deus. Então, saber descobrir onde é que passa, ou por onde passa o chamado de Deus, de que forma Ele nos chama. Vamos dizer assim, deve caminhar junto com quem realiza o processo vocacional. Quer dizer, os desígnios de Deus, ou a capacidade de escolha dentro da vida de igreja, isso deve nos ajudar a fazer um processo de caminhada. É o que fez Jesus, né, no caminho de Emaús. Jesus foi com os discípulos, caminhou com eles, estava junto deles, disse palavras que despertavam o coração deles. Assim também é na convivência nossa, na comunidade. É o caminho que a pessoa consegue confirmar, é nesse caminho que a pessoa consegue confirmar a sua vida com Deus, né? Através do outro. Nós não vemos Deus. Deus é Espírito perfeitíssimo. Deus é a plenitude. Nós somos imperfeitos. Então nós dependemos uns dos outros para fazer o caminho vocacional. Deus escolhe através de outro. Existe um caráter comunitário, existe um caráter comunitário, esse caráter comunitário da vocação, ele desperta em nós, vamos dizer assim, um compromisso, esse compromisso de escolha, na escolha de caminho. Quer dizer, o caminho que a gente faz não é um caminho tão fácil assim da gente, né, descobrir, ou, vamos dizer assim, dar as respostas a Deus através dele. Então, o Concílio Vaticano II nos ajuda muito nessa caminhada vocacional, uma caminhada vocacional que é ajudada, vamos dizer assim, pelas pessoas, né, pelo outro, né? Porque Jesus usa do outro, esse caráter comunitário da vocação. O chamado está em conformidade com a fraternidade universal. Quando a gente fala então de sinodalidade, quer dizer que o contexto vocacional faz parte da vida da comunidade. E a resposta vocacional supõe propriamente contato comunitário com os irmãos, com as irmãs, com as pessoas na comunidade. A igreja reconhece a importância vocacional de cada batizado. E toda vocação cristã dentro da igreja existe para o apostolado. Por isso ela deve fomentar, também eu diria assim, formar, incentivar e promover as vocações. É na espiritualidade de comunhão que deve ser olhada a vocação, não é isoladamente. Por isso que o Papa falou aquela frase que a vocação é como uma vacina para superar o individualismo. É uma espiritualidade de comunhão. É na santidade do batismo que nós encontramos a fonte das vocações. Então, é recuperar sempre o sentido do batismo. Ser santo implica tomar parte ativa na missão evangelizadora. Aí eu digo que vocação, dom e graça é presente generoso de Deus
dado às pessoas. É uma generosidade, é dom. Né? Dom é coisa dada de graça. Ela seja nutrida então com a palavra, com os sacramentos, com a oração, com os serviços, vocação pensada e estabelecida no horizonte do mistério de Deus. Assim dizemos que vocação na igreja tem a sua origem no batismo. Aqui eu encerro dizendo então que a fonte de todas as vocações na igreja é o batismo. Por isso, revigorar o nosso batismo. Quando a gente participa da missa, por exemplo, de algum sacramento, é o momento da gente estar, de certa forma, voltando às origens da nossa vida cristã, que é o nosso batismo. Eu termino por aqui, desejando as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até o próximo programa.